uma vida cristã, espiritualmente falando, eu e você, em primeiríssimo lugar, somos responsáveis pelo nosso próprio conhecimento, nosso próprio crescimento. Somos responsáveis. Não é viver a vida toda comendo pela mão dos outros, mas é aprender a comer com a sua própria mão. Lembra a criança quando ela está aprendendo a comer? A mãe serve o prato, coloca entre as perninhas dela, né? Às vezes senta no chão, coloca o prato entre as perninhas, solta uma colher na mão dela, tem mais comida fora do prato, acontece a maior sujeira ali, mas ele come. Ele enfia as primeiras colheradas, nariz adentro, né? Mas ele come. Ele come. Porque ele sabe que ele precisa daquela alimentação para crescer. E por mais que ele não saiba comer de uma forma normal, mas ele está tentando comer. Então as primeiras colheradas são muito difíceis. E até comer com a própria mão é muito difícil. Porém, ele vai, com o passar do tempo, acostumando-se. E aí já com uns 5, 6 anos, ele já come como se fosse um adulto. Porque ele começou a comer com a sua própria mão. Agora chega uma idade em que a mãe já não mais se preocupa em alimentá-lo, porque ele sabe escolher os alimentos para comer, o que ele gosta. E se for os meninos de hoje, eles gostam de salsicha, ainda não sabe comer coisa boa. Se você vê como se fabrica salsicha, nunca mais você come salsicha. Chega um momento que ele cresce, vai morar sozinho, e aí ele tem que processar o seu próprio alimento. E ele vai fazer a sua comida. Tem uns homens que vão fazer comida que queima até a água, né? Eu sou especialista em fazer comida, eu já sei fritar ovo. E outras coisinhas eu consigo fazer. A minha esposa, quando ficou de dieta, lá no hospital, em Codajás, do Elionai, fui eu que sustentei ela. Fiz arroz com frango para ela. Ela ficou hospitalizada, acho que 3 dias. 3 dias eu levei arroz com frango para ela. Quando ela me via, já não aguentava mais. Lá vem o arroz com frango. Então eu já fiz alguma coisa. E as pessoas, irmãos, aprendendo a comer, eles vão se responsabilizando cada dia que passa pela sua comida. E na vida cristã é assim também. Assim como você recebe a primeira orientação, como deve pegar a colher, como deve levar a colher na boca, o cristão recebe essas primeiras lições rudimentares da vida cristã. E daí por diante ele é responsável pelo seu próprio crescimento. Responsável pelo seu próprio crescimento. Você precisa crescer espiritualmente. Conta-se a história do Joãozinho, que sempre estava na missa. Sempre estava na missa. E um dia alguém na praça encontrou o Joãozinho e lhe deu uma Bíblia de presente para ele. Ele levou aquela Bíblia embora e desapareceu da missa. Nunca mais voltou na missa. E um dia o padre, andando por lá pelo colégio, encontrou o Joãozinho e disse: Joãozinho, você nunca mais foi na missa para tomar o seu leitinho? Ele disse: não, padre, não preciso mais. Ele disse: mas por quê? Eu tenho a vaquinha agora. Ele tinha a Bíblia.
Então a fonte do seu alimento é a Bíblia. Se você mantém ela fechada, é a mesma coisa que você parar de alimentar-se. A Bíblia é o teu alimento para o seu crescimento. Nós temos uma geração de crentes que eles são aversos à leitura da Bíblia, à meditação da Bíblia, à memorização da Bíblia. Eles não gostam da Bíblia. Eles utilizam a Bíblia só para trazer ela para fazer um passeio até o templo e voltar para casa. Aí chega em casa, eles colocam de volta esta Bíblia lá na estante ou lá na mesa, e só no outro culto para pegar ela para trazer. Então a Bíblia é a tua vaquinha para te alimentar. Leia a Bíblia, você é responsável pela sua alimentação e pelo seu crescimento. Todo crescimento tem um preço. Todo crescimento tem um preço. Como eu sou responsável pelo meu crescimento, e eu tenho que saber que crescimento se faz necessário investimento. Quando você nasce, quem faz o primeiro investimento em você para o crescimento? Seus pais. Apesar de que já tem aí uns dinossauro rex com 355 anos em casa, e ainda quem está investindo nele para o crescimento é os pais. Mas sempre há alguém para investir neste crescimento. Alguém vai ter que colocar o dinheiro lá. Se é pequeno é o leite, né? E agora nessa época, esses meninos tomam 4 caixinhas de leite numa sentada. Pensa nos meninos bravos. E comem 5 pães sem manteiga, com manteiga é 10. Os menininhos bons de boca, pensa eles. Porém alguém está investindo para que ele coma e para que ele cresça. Quando ele ficar adulto, o investimento quem vai fazer é ele próprio. Cada um terá que dar conta do seu alimento. Agora tem uns filhos que são uns zângalos, né? Um sanguessuga, que estão com 365 anos ainda na costa do pai, comendo tudo que aparece por lá. Alguém tem que investir no crescimento. Espiritualmente também falando, você precisa fazer um investimento no seu crescimento espiritual. Pedro, quando ele diz neste versículo 18, ele disse: crescei-vos. Olha que esta exortação vem com um peso de mandamento. Crescei-vos. Crescei-vos. Em outras palavras, ele está dizendo: não fique na mesma estatura, não fique na mesma medida. E ele também não disse: se puder, cresça. Quando quiser, cresça. Não, ele disse: cresça. Não importa as circunstâncias, não importa os desafios, não importa o quanto você terá que investir, mas você precisa crescer como cristão. Crescer. E esse crescimento deve ser notório a todos. Tem um preço esse crescimento. Para crescer você precisa pagar este preço. No Salmo de número 32, versículo 8, se você puder abrir aí, este salmo é conhecido pelo perdão que Davi recebe de Deus, e ele escreve: bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado. Mas ele no versículo 8, ele disse umas palavras que muitas vezes tem tudo a ver com a gente. Olha o que ele disse no versículo 8 do Salmo 32. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Não sejais, olha como é duro aqui o versículo 9. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freios e rédeas, para que não cheguem perto de ti.
Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que ele está dizendo é que, se eu rejeitar a instrução e o conhecimento que Deus graciosamente me outorga através da sua palavra, eu serei considerado como um animal irracional, como um cavalo ou como a mula. Cavalo ou mula, comedor de capins. Mas a Bíblia diz em Isaías 1 que o jumento conhece a manjedoura e o seu dono, mas o meu povo não me tens conhecido. Pedro está dizendo: cresça no conhecimento. Agora, eu tenho que me esforçar para crescer no conhecimento. Eu vou deitar e amanhã eu vou amanhecer cheio de conhecimento. Não, não é assim, meu irmão. Não é assim. Não, mas comigo tudo é espiritual. Você não pode delegar a sua alma baixo a um conhecimento que vai comprometê-la. Você precisa que faça um exame acurado sobre aquilo que você está ouvindo e confrontar com aquilo que está na palavra. Jesus disse para os fariseus: examinai as escrituras. Examinai. E eles eram homens que andavam com as escrituras na mão. Eram os homens conhecidos como os homens das escrituras. E é triste você ensinar alguém que acha que sabe. E hoje nós temos uma montanha de crente que acha que sabe, mas não sabe nada. Porque não é um conhecimento divino, é um conhecimento de uma sabedoria animalesca e diabólica, como disse Tiago. Mas a sabedoria divina, ela primeiro é pacífica. Ela é pacífica. Agora, quando eu jogo fora o conhecimento, eu sou considerado, não estou te considerando você, é o próprio Deus que nos considera para aqueles que jogam fora o conhecimento. Considera como um animal, comedor de capim, cavalo ou mula. Triste, né? Quando a gente rejeita o conhecimento. Pedro está dizendo: cresça no conhecimento. Cresça no conhecimento. Você e eu precisamos ter conhecimento. Oséias disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecer se faz necessário. Eu creio que você não teria coragem. Vamos suponhamos que de repente você precisa fazer uma cirurgia do coração, e você chega lá no hospital e o médico que vai te operar está lá, já vestido daquela bata branca deles, né? E você olha para ele: como é o seu nome? Doutor Carrasco. Doutor Carrasco, o senhor é cardiologista? Bom, não sei. O senhor já operou alguém do coração? Você vai ser o primeiro. E aí? Não, mas fique tranquilo, eu orei a noite toda. Orei, Deus me deu o dom do conhecimento. E eu vou abrir o teu peito com machado. E você vai ver. Você teria coragem? Ou então entrar num avião e perguntar para o piloto: quantas horas de voo você tem? Ele olhar para você e dizer: esses são os primeiros 2 minutos. Esta é uma questão muito séria. Ter conhecimento te evita muitos sofrimentos. É um desafio crescer, mas o crescer requer que eu venha crescer no conhecimento. Crescer também é um mandamento. Pedro disse: crescei. Está mandando você crescer. Jesus disse: olha, ninguém, por mais que afanoso seja, pode crescer ou incluir um palmo na sua estatura. Porque se alguém pudesse crescer por si mesmo, então não havia baixinhos na terra, né? Todos eram de 1,80 m, 1,90 m, 2 metros.
Mas como esse crescimento de estatura é determinado pela sua genética, então você vai crescer até onde a sua genética assim possibilitar. Agora, o crescimento espiritual, você cresce e cresce e cresce e cresce. Você não é limitado. O limite para você crescer espiritualmente, quem determina é você e não Deus. Você pode estar com mais conhecimento e mais graça hoje do que ontem, do que a semana que se passou. Há duas áreas que devemos crescer, ou melhor, duas virtudes que Pedro apresenta que eu e você devemos crescer: conhecimento e graça. Agora, irmãos, se você crescer somente em conhecimento, será bom, mas não será o suficiente. Se você crescer somente em graça, será bom, mas não será o suficiente. Alguém uma certa feita me perguntou: pastor, o que é melhor? Ser cheio do conhecimento ou ser cheio da graça? Eu disse para ele: você gostaria de comprar um Ferrari? Ele disse: sim. Mas e se esse Ferrari que você comprar não tiver freio, como é que você vai fazer? Ele disse: aí não resolve nada. Então o conhecimento, ele é o freio da graça, e a graça é a vida do conhecimento. Então o que dá vida ao seu conhecimento é a graça que você cresceu. E o que dá o freio para esta graça, para que você não faça loucura, é o conhecimento que você adquiriu. Já fui pastorear uma igreja em que os crentes eram cheios de graça. Pensa nos crentes. Eles brigavam em profecia. Um começava a profetizar lá no fundo da igreja e levantava e disse: aqui quem fala é o Senhor dos Exércitos. O outro já ficava em pé na frente e disse: cala-te, porque quem fala agora é o Senhor da Aeronáutica. Então, quando falta esse conhecimento, a graça pode, não ela em si, mas é você abusar dela e achar que está fazendo uma coisa certa. Eu me lembro que um irmão me disse: irmão Alonso, pastor, na minha casa veio um irmão e ele, na hora da oração, ele me repreendeu duramente e profetizou para mim, dizendo: meu servo, não coma pimenta, porque isso é tempero do diabo. Aí você ri, né? E esse monte de profeta do Facebook? E essa gente aí? Para aquele que mandar o Pix agora de R$100, eu já vou soltar a palavra. Eu já vou soltar a palavra. E o crente que não tem conhecimento, que não gosta de escola dominical, que não gosta de culto de ensino, que não lê a Bíblia, que não medita na palavra, ele diz: eu preciso de uma profecia, pelo amor de Deus. Então paga 100 que você leva. Quem tem 100, vem cá para frente. Quem não tem, fica lá atrás. E eu que não tenho nada? Show, Satanás. Hoje a vida está assim, meu irmão. Você paga, você tem. Você paga, você leva. Você paga, tem profecia. Mas se você tiver conhecimento, você sabe que aquela profecia é do Serginho Malandro, não é de Deus, não pertence a Deus. Deus não é profeta ou usa profeta de Facebook e WhatsApp, irmão. Acaba com isso. Vai ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia, leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo que fale contigo através da palavra, e Ele vai falar. E Ele vai falar. O grande Dele Moody,
um dos maiores pregadores do século XIX, ele disse que ele passou anos e anos da vida dele dizendo: Deus, me encha do conhecimento, me encha do conhecimento. E ele disse: um dia vai acontecer de um anjo me partir a cabeça com um machado e Deus vai colocar todo o conhecimento na minha cabeça. Aí ele estava nessa oração: Senhor, me encha do conhecimento, me enche do conhecimento. Aí o Senhor disse: abra a Bíblia. E aí ele disse: depois que eu abri a Bíblia, eu passei a ter mais conhecimento. Então, meu irmão, eu e você precisamos entender que o mandamento é crescer, e para crescer, eu preciso crescer no conhecimento, preciso crescer na graça. Um dá poder ao outro, e outro domina ao outro. Para quê? Para que eu possa crescer de uma forma igualitária, e não desproporcional. Tem crente que gosta muito de revelação, e se é da Assembleia de Deus, eu sei que é. Gosta muito. Ele não gosta de ler a Bíblia, mas ele gosta de revelação. Ele não gosta de estudar a Bíblia, mas ele gosta de revelação. E eu vou dizer a vocês uma coisa: eu também gosto. Mas todas as revelações e profecias que vêm a mim, elas têm que estar subordinadas à palavra. Tem que estar subordinada à palavra, porque a palavra é a que julga a revelação e a profecia. Agora, o profeta chega para o crente inexperto, sem conhecimento: eis meu servo. Ele já nem escuta o que vai falar. Aí depois pergunta para ele: o que foi que Deus falou? Eu não sei, mas eu senti uma presença. Não é assim, meu irmão. O profeta vai vir e vai começar a falar, e você não vai chorar, pelo amor de Deus. Deixa ele terminar de falar, e você vai analisando o que ele está falando com a palavra que está no seu coração. Quando ele terminar de falar, se a palavra que ele falou é igual àquilo que a Bíblia te dá como sustentação, aí então, irmão, agarra um banco e corra com ele dentro da igreja. Mas antes, não faça nada. Não chore, não grita, não sapateia. Tempos atrás veio um aqui para profetizar para mim. Não sei nem se ele está aqui nesta noite. Se ele estiver aqui, recebe essa que vai de graça. Aí descido, era aquele tablado que a gente tinha, eu desci. E lá vem ele e disse: meu filho, faz 4 meses que eu estive aqui. Eu disse: cala essa boca, rapaz, deixa de besteira, vai embora. Quer dizer, fazia 4 meses que o Espírito Santo tinha estado aqui, não voltou mais. Negócio mais furado. Irmão, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Se Jesus abandonou a gente por 4 meses, podemos fechar a porta da igreja e ir embora, porque aqui não é casa dele. Então cuidado com aquilo que você ouve. Não ligue para ninguém pedindo para profetizar para você. Não fique contando as suas lutas e batalhas no Facebook para que o profeta venha trazer uma revelação que não é revelação, é a adivinhação para a tua vida. Não, cresça no conhecimento, cresça na graça, e você vai ver que não precisa de um profeta pessoal. Aleluia, glória a Deus. Nós temos 2 tipos de mentores. Nós estamos na época dos mentores, né? Mentores. Hoje a moda é coach, né? Coach. Despertando o seu potencial. Fazendo de você um vencedor. Você pode mais. Se você receber as minhas instruções, todas as barreiras você vai vencer. Não sei como que a igreja sobreviveu sem esses caras. Não sei como. Como que a igreja conseguiu sobreviver até aqui sem essa gente? Nós temos 2 mentores.
2 mentores para o crescimento espiritual. Primeiro, aquele que nos ensina o que devemos fazer, e aquele que nos ensina o que não devemos fazer. E este mentor, usando nessas 2 vias, é o próprio Espírito Santo através da palavra. O que não devo fazer está na Bíblia, e o que eu devo fazer está na Bíblia. Agora eu tenho uma vida totalmente de desobediência à palavra, e quero que Deus me trate com carinho, quero que Deus me afague, me abrace e diz: ai, meu servinho. Irmãos, os desobedientes que estavam no céu, Satanás com os anjos, ele expulsou de lá. Os mentores para a tua vida e para a minha vida é aquilo que eu devo fazer, obediência. Aquilo que eu não devo fazer, esses mentores devem estar comigo, cada dia. Para o seu crescimento espiritual, você precisa também de amigos. Porém, examine as amizades que você tem. Nem todo mundo serve para ser seu amigo, ainda que seja crente. Nem todo mundo. Ai, os irmãos da igreja. Irmão, esquece. Nem todos nós que estamos aqui servem para ser amigo um do outro. Aqui são várias pessoas e vários pensamentos e vários desejos. Então examine as suas amizades. Eu preciso de amizades, de pessoas que sejam melhor do que eu. Porque se for igual eu, um cego guiando outro cego, e se for pior do que eu, então, estou lascado. Eu preciso de amigos que sejam melhores do que eu, que esteja num nível diferente, num patamar diferente. Tem pessoas que não servem para ser seu amigo, pode ser seu irmão, mas não é teu amigo. E a diferença, pastor, entre irmão e amigo, opa! Irmão você não escolhe, amigo sim. Nasceu lá na casa aquela coisa. Eu não quero ele como meu irmão. Você não escolheu esse sujeito como seu irmão ou irmã. Agora amigo não. Amigo você vai escolher. Amigo você vai analisar se serve para andar com você, se está acima do nível seu. Então tenha boas amizades com pessoas superiores a você. E estas pessoas, ela vai te levar a crescer. Vai te levar a crescer. Porque esta pessoa já passou pela fase que você está passando. E ela vai te orientar e te dizer como foi que ela passou por aquele lugar e como foi que ela venceu. Então examine as suas amizades. Procure amigos sábios. Porque de burro basta um. Três burros juntos vira manada. Procure amigos sábios. Porque quem anda com sábio, sábio se torna. E quem anda com burro, burro, isso pega, irmão. Torpeza, estupidez, isso pega. E nós somos influenciáveis. Por exemplo, você vai para Santa Catarina, e lá os catarinenses falam assim meio cantadinho. Uma semana que você está lá, você já está falando como eles. Você vai para o Rio Grande do Sul, uma semana depois você está, bate. Você foi influenciado.
Então, o que te influencia são o seu círculo de amizade. Procure pessoas sábias para fazer uma amizade forte, duradoura e que vale a pena ter. Com aquilo que você se une, com isso você será influenciado. A sabedoria te influencia. Por exemplo, você ouve falar de algum livro, e a pessoa faz a exposição daquele livro, você sai dali com uma vontade de comprar o livro. Com a vontade de comprar o livro. As pessoas que assistem muito à televisão, passa lá uma propaganda de churrascaria, e essa propaganda sempre acontece ou na hora do almoço, ou na hora da janta. Termina de passar a propaganda, a primeira coisa que você pensa é assim, vou lá no Boi Gordo hoje, terra do boi, vou fazer alguma coisa. Você foi influenciado. Quantas pessoas que compraram um objeto sem qualquer necessidade, simplesmente porque ele foi influenciado pela propaganda. É porque a artista lá falou que agora este esmalte aqui, sei lá, essas coisas que a mulherada compra. E vai lá e compra. Você já olhou na sua casa lá? Quanta bugiganga que você tem lá que você nem usa. Quantas coisas obsoletas. Quanta gente não comprou uma esteira para a caminhada, né? Primeira semana ele está lá. Segunda semana a esteira está debaixo da cama. E nunca mais saiu de lá. Bicicleta ergométrica. Agora eu comprei uma bicicleta, pastor. Oh, maravilha, já emagreci meia grama. Na outra semana engordei 10 quilos, pastor. E a bicicleta? Não, pastor, esse negócio de bicicleta não é muito comigo. Você foi comprado pela a influência te levou a comprar isso. E nada mais. Você deve ter lá no seu guarda-roupa alguma blusa que você não usa. E você olha para ela e diz, por que eu comprei essa coisa? Paguei um dinheirão nesse negócio e não uso, porque não me serve, porque na hora eu fui influenciado. E não vale conversa de vendedor, meu irmão. Vendedor é um sujeito programado para te fazer gastar e comprar o que você não precisa. Você chega numa vitrine e vê um par de sapato e diz, você tem esse par de sapato? Claro que tenho. Aí ele sobe uma escada de 300 degraus, dali a pouco ele desce com 5, 6 caixas de pares de sapato. Esse, e aquele da vitrine que você queria, ele não trouxe. Aí você pergunta, mas e o lado da vitrine? Não, mas esse daqui é muito mais bonito. E eu já sou bastante estúpido, eu já vou dizendo, se é bonito, compra para você. Eu quero é aquele. Eu quero é aquele. Não, mas olha essa camisa como fica elegante para você. Não, não fica elegante para mim, não é a que eu quero. Você tem que se convencer a si mesmo. Não deixar que os outros te convençam. Esqueça, meu irmão. Ou você cresce, ou você desaparece. Outra coisa, aprenda a dizer não. Única pessoa que diz sim para tudo é político, porque ele vive na mentira. Não, pode deixar comigo. Não, amanhã. Depois da semana que vem. Aprenda a dizer não. Não quero. Não vou. Escolha as festas que você queira ir, os jantares que você queira ir, os funerais que você queira ir. Escolha. Fulano morreu, e daí que culpa eu tenho? Problema dele, morreu. Você não vai lá? Não. Mas você não vai lá? Não. Irmão, até no meu velório eu não quero ir. Então aprenda a dizer não. Porque quando você diz sim, você se comprometeu.
Não queira ser o popular, o sorridente. Ai, tudo bem, eu vou fazer. Ih, maravilha. Fuja dessas pessoas que não sabem dizer não. Fuja dessas pessoas que é muito fácil para poder dizer sim. Elas não servem para estar no seu panorama de crescimento. Aprenda. Ó, tem a festa de tal fulano, você vai? Não, eu não vou. Não, mas por que você não vai? Não vou porque eu não quero. Só vai estar gente feia, só gente gorda, só gente sem futuro. O que eu vou fazer lá? Escolha. E aí você vai ver que a sua vida vai ser melhor para viver, com um crescimento maior da parte de Deus. Pastor, mas eu não estou pecando. Eu não estou falando para você não parar de amar as pessoas, não é isso. É amar com distanciamento social. Entendeu o que eu estou dizendo? Você continua amando. Você não vai deixar de amar. Você não vai deixar de orar por ela. Você não vai deixar de clamar por ela. Você não vai deixar de mandar uma mensagem até de alegria para ela. Mas isso não significa que você tem que levar ela para a sua casa e dormir com ela na sua cama. Aprenda a dizer não. E aí você vai ser mais feliz. Outra questão. Crescendo na estatura de Cristo. Como que eu posso conseguir crescer na estatura de Cristo? Jesus se fez amigo de todo mundo? Uma pergunta simples. Jesus se fez amigo de todo mundo? Leia a Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Os escribas disseram: Senhor, falando assim, o Senhor também afronta nós. Ele disse: ai de vós, escribas, são sepulcros calhados. Mandaram um recado: ó, sai daqui porque Herodes te procura para matar. Vai e diga para aquela raposa. Amigo, né? Amigo, irmão. Jesus sabia quem servia. Onde, Senhor, irei contigo, aonde for. Ele disse: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra de travesseiro. Desestimulou aquele camarada para não segui-lo. Por quê? Porque ele sabia que aquele camarada estava querendo a vantagem de segui-lo. Aí outro, ele disse: segue você. Ele disse: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Ele disse: deixa os mortos, que sepulte os mortos, e você vem e anuncia o reino de Deus. Então nem todo mundo Jesus tratou com palavras amáveis. Esquece, meu irmão. Por quê? Simplesmente pelo fato de que ele não veio aqui para dizer sim a tudo, mas ele veio muito mais para dizer não a tudo que estava estabelecido. Agora, como que eu posso crescer a estatura de Cristo? Um dia de cada vez. Você se lembra quando você era pequeno? Você dizia: ai, não vejo a hora de inteirar meus 18 anos. Eu era assim, lá na Ilha Solteira. Tinha o Cine Ilha, na rodoviária, e tinha o Cine Brasil, mais lá no fundo. E eu, no dia de semana, passava por lá, ficava olhando aqueles cartazes dos filmes. 14 anos, 15 anos, 18 anos, eu dizia: ai, eu com 9, 10 anos, magrelo, parecendo um sabugo de milho. Olhava e dizia: quando é que eu vou ter meus 18 anos? E eu sonhava, e esses 18 anos nunca chegava. Hoje eu estou sonhando para ter 18 de novo, e passei numa velocidade tão grande por eles que eu nem vi. Então, meu irmão, você não vai crescer repentinamente. Não, é um dia após o outro. O conhecimento de ontem ficou armazenado. Você precisa de um conhecimento novo hoje. Isso você vai fazendo como um degrau de crescimento. É um desafio crescer. Nós queremos nascer grande.
Nós queremos ser grande. O único que nasceu grande foi Adão. Adão e Eva, o resto tudo teve que passar, irmão, 9 meses no ventre. Tem uns apressadinhos que vieram de 6 meses, 7 meses, mas todos tiveram que passar 9 meses no ventre. E se você vê o seu início, você até chora. Primeira semana, você era do tamanho da cabeça de um alfiler, lá no útero da sua mãe. Aquela coisinha sem sentido. E você teve que esperar pacientemente. Lembra? Que você judiou da sua mãe, chutou a barriga dela, deu cambalhota, com vontade de sair na frente, mas teve que esperar. Passou aquela parte da infância, veio o momento de começar a engatinhar, e depois aquelas quedas, tentando caminhar, né, as pernas bambas, parecendo bêbado, e aí você foi caminhando, aí chegou essa idade que você está. Isso não aconteceu assim da noite para o dia, foi na vida espiritual também é assim. O crescimento com Cristo, na estatura de Cristo também é assim. A Bíblia disse, e crescia Jesus em estatura e graça diante dos homens. Mas foi assim, tipo bambu? Não. Foi um dia atrás do outro. Então cada dia é um dia de investimento para o seu crescimento. As duas professoras extraordinárias na área do crescimento. Uma delas se chama sabedoria e a outra se chama consequências. Ela nos acompanha durante todo o tempo da vida. A sabedoria e a consequência. A sabedoria ela é preventiva. É quando você passa a crescer observando aquilo que não deve fazer na vida dos outros. Fulano fez aquilo, colocou o dedo na tomada, tomou um choque. Eu não vou pôr o dedo lá. Isso é sabedoria. Você observar aonde a pessoa se enfiou e evitar. A Bíblia diz que o entendido vê o perigo e corta a volta. E para adquirir essa sabedoria, irmão, tem um livro na Bíblia que você deve amar com todo o coração. É o livro de Provérbios. Tem 31 provérbios lá. Um para cada dia do mês. Leia, releia, leia de novo e releia de novo, e você vai acumular sabedoria. Olha uma sabedoria fácil de provérbio: aquele que se mete em confusão alheias é semelhante a alguém que pega um cão pelas orelhas. Já tentou pegar um cachorro pelas orelhas? Nunca sua mão esteve tão próximo da boca dele como naquela hora. Ele só faz isso. Pronto, já foi. Outro provérbio também espetacular: como maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dada ao seu tempo. Nem todo tempo é tempo de falar aquilo. Não. Segura. Isso vai só para aqueles que têm língua solta. Segura. Não é hora de falar, é hora de se calar. Há 28 temporadas no capítulo 3 de Eclesiastes. Tempo de falar e tempo de parar de falar. O problema é que a pilha dessa gente nunca acaba. Calado. E no momento certo você solta a palavra. Assim que funciona. Então a sabedoria, ela é preventiva. Você aprende com os erros dos outros, o que não deve cometer. E a consequência? A consequência é aquela que nos cobra depois do ato consumado.
depois do ato consumado. É a consequência. Você aprende também, mas há golpes, com marcas roxas pelo corpo, com cicatrizes, com lágrimas, com dores. A consequência te ensina assim. A sabedoria, o processo é mais suave, é mais agradável. A consequência é no sistema bruto, é de paulada, de cacetada. Olha uma frase que os crentes da Assembleia de Deus gostam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Consequência é aquele que vem pela dor. Sabedoria é aquele que veio pelo amor. Ouviu a mensagem do amor: estou aqui, estou dentro, estou para dentro, quero já, estou entrando na arca. O outro não, amanhã eu penso, depois eu penso. Aí uma paulada cai na cabeça dele, ele está lá no hospital esticado e dizendo... Olha, um testemunho de uma consequência que eu ouvi essa semana, de um pastor lá na Espanha. Ele ia pregar em 3 igrejas no mesmo dia, 2 cultos pela manhã e 1 à noite. E a última igreja que ele ia, a cidade ficava em torno de 260 quilômetros da onde ele estava. E ele já vinha cansado, né? Vinha cansado. E aí, naquela canseira, entre cochilar e acordar, e no volante, cochilar e acordar e no volante, aí ele fez uma oração e disse: bom Senhor, eu entrego o volante nas mãos dos anjos. E dormiu, acordou no hospital. Anjo não tem carta de motorista, meu irmão. E se for Fusca, ele não sabe dirigir. Todo partido, todo quebrado lá. Ele disse: o que foi? Eu fui confiar no anjo, olha o que me aconteceu. Ele aprendeu por consequência de que não se deve confiar nesses anjos, porque anjo não sabe dirigir. Então era melhor encostar, olha a sabedoria preventiva, encostasse o carro, dormisse um cochilo, acordasse e continuasse a viagem. No final, ele nem foi atendido pelos anjos, ele nem pregou na última igreja, e olha o prejuízo lá no hospital: 2 pernas partidas, clavícula quebrada, com um traumatismo craniano, e naquele desespero, e o anjo dizendo: estou te esperando aqui em cima. Então não é melhor você aprender com a sabedoria preventiva do que com a consequência após o acontecimento? Mas eu conheci ele, pastor. Menino bom, olhos azuis, moreno alto, bonito, sensual, voz de veludo, uma coisa extraordinária, pastor. Me apaixonei e me entreguei. Eu não sabia que acontecia esse negócio e da barriga crescer de um tempo assim, e depois 9 meses vem o diploma. Consequência: Deus perdoa o pecado, mas não remove a consequência. Em gabinete pastoral você escuta coisa que você se assusta. Uma menina entrou no gabinete e disse: pastor, tive um relacionamento com meu namorado, fiz o teste, estou grávida, vim aqui pedir para o senhor, o que eu devo fazer? Você pecou, você está em fornicação, o pecado Deus perdoa, a consequência permanece. Mas não tem jeito de repente tal. Você sabia que Deus é contra o aborto? Você sabia que Deus disse: não matarás? Tem crente que até diz: Senhor, por que não mata no ventre essa criança? Isso é tentar o Senhor, seu Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. A consequência vai permanecer. Agora, qual é a sabedoria? A sabedoria faz um pacto. Não me importa que me chame de careta, não me importa que me chame de quadrado, mas eu vou chegar no altar, eu vou chegar virgem, vou chegar com o meu vaso santificado para Deus.
Eu sei que posso estar pregando e ensinando no molhado, mas eu quero te dizer uma coisa: que aqueles que passaram por este caminho, hoje vivem uma vida de união mais feliz, mais realizável. Os que preceptaram, tem aí a consequência. Aprender pela consequência é triste. E para terminar, a consequência deixa uma marca para toda a vida. Aprender pela consequência, crescer pela consequência, uma marca para toda a vida. É uma cicatriz. E em uns nunca saram. Cresça com a experiência dos outros. Aquilo que deu certo para as pessoas que você conhece, aplica na sua vida. Ah, mas eu não estou imitando. Paulo disse: sede meus imitadores. Se deu certo, e aquilo que deu errado, abandone. E não, eu não quero isso para mim não. Eu quero aquilo que dá certo. Cresça com essas experiências de outros. Você deve fazer este exame. Como que estou crescendo, pastor? Como estou crescendo? Eu quero crescer todo dia. Eu luto todo dia para crescer. Todo dia. Para mim não me importa. Não tenho acertado todas. Tenho errado muitas. Mas eu quero te dizer, as melhores foram a da sabedoria. A da sabedoria. Que Deus nos ajude. Crescei-vos na graça e no conhecimento. É um milagre que vai acontecer, pastor? É, quando você estiver com 50 anos lutando todo dia, você já cresceu um pouquinho. Ficamos em pé. Oramos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, estamos na Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos chamou para o crescimento e nos tem ajudado a caminhar até o dia de hoje. Aqui está a Tua igreja e os Teus filhos. Eu sei que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, ungida pelo Espírito Santo, possa alcançar o coração de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, dá-nos sabedoria e entendimento, uma mente com conhecimento, para saber discernir entre o bem e o mal, e viver crescendo na graça e no conhecimento contigo. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém, Senhor.